Olá, bom dia, queridos. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus, de pé em fé contra o vírus, né? Estamos nessa linda jornada em conhecendo o Pai e prosseguiremos em conhecer o Pai, né? Conhecer o Pai faz toda a diferença em nossa vida de oração ela é mudada, nossa vida de adoração é mudada, nossa disposição em perdoar é potencializado, né? Nossa maneira de ver o mundo ela é modificada, tudo quando nós conhecemos o Pai e prosseguir em conhecer o Pai. Mas antes de nós compartilharmos aqui a mensagem de hoje a respeito do Pai, eu quero dar as boas notícias daquilo que está ocorrendo na Terra, né? Aqui no nosso planeta Terra. Depois eu vou dar as notícias celestiais que vão trazer edificação espiritual para todos nós. Eu quero que você olhe aqui, olha, esse aqui é um motoboy, a foto ficou um pouquinho grande, mas o que esse motoboy está fazendo aqui nesse tempo de pandemia para ajudar as pessoas, né? A iniciativa de delivery de currículos. O nome desse motoqueiro aí é o Carlos Dávila, ele tem um apelido de Kaká, tem 38 anos e ele teve uma linda iniciativa, fez esse delivery de currículos e ele já entregou mais de 2.000 currículos em Porto Alegre para ajudar as pessoas que estão nesse momento desempregadas, né? Assim de forma espontânea, as pessoas ligam para ele, entregam um currículo e ele sai entregando nas lojas, onde as pessoas pedem para que ele entregue. Então, muito boa essa notícia mesmo, uma ótima iniciativa de amor ao próximo, né? Outra ótima notícia que eu tenho para dar para vocês, essa jovem aqui é a Isadora, ela é casada com o Marcos, eles têm um restaurante em São Paulo e eu estava lendo a reportagem e eles diziam ali que eles não estão no momento preocupados agora com a reabertura, eles estão mais preocupados em ajudar as pessoas que estão passando por a situação de crise, fome, né, desemprego. Então eles transformaram o restaurante deles num restaurante social e garantiram também o emprego dos seus funcionários. Eles empregam ali no restaurante deles 60 funcionários, então não é um restaurante pequeno, é um restaurante grande, né? Eu já fui proprietário de churrascaria, sei o que é isso, né? Tive lá no máximo acho que 20 ou 22 empregados, mas esse restaurante aqui eles têm 60 funcionários e desde que começou a pandemia eles já distribuíram 17 mil quentinhas como essa que você está vendo, ó. Então todos os dias eles fazem quentinhas, eles já distribuíram um total de 17 mil refeições. Daí eu estava curioso, né, para saber como é que eles conseguiram manter desde 17 de março até agora, restaurante fechado, fazendo alimento, pagando funcionários. Então eu estava lendo ali a reportagem, eu vi que o proprietário Marcos, ele foi atrás da ajuda dos fornecedores dele, né? E infelizmente os fornecedores, para o caso desse restaurante, negaram ajuda, né? Mas ele não se deu por vencido. Ele foi atrás dos clientes, é isso mesmo, ele foi, conversou com muitos clientes, informou aos clientes qual que era a intenção dele e os clientes se mobilizaram e cada cliente foi lá, ofertou um X, tanto né, nessa temporada aí, e pasmem vocês, ele está conseguindo fazer as refeições, comprar o alimento, pagar as despesas de um restaurante, água, luz, tal, né, gás, e ainda está pagando salário aos funcionários. Lindo isso, lindo. Quando nós temos um coração voltado a ajudar ao próximo, as coisas vão cooperar para o bem, porque Deus está no negócio de nós socorrer ao próximo. Amém, queridos irmãos? Então agora nós vamos para a parte espiritual, que é que vai transformar a nossa mentalidade. Nós teremos uma mente cristã, uma mentalidade cristã, e assim também nós manifestaremos a vontade do Pai Celeste nessa terra. Nós estamos aqui numa linda jornada conhecendo o Pai, né? Por que jornada? Porque a própria Bíblia diz lá em Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Pai.
né? E eu estava falando no início da transmissão que quando você conhece ao Pai de maneira mais íntima, mais profunda, muda tudo na sua vida. A cada dia muda a sua vida de oração, seus relacionamentos interpessoais são alterados, suas reações, não só suas ações, mas suas reações são mudadas, sua adoração entra num outro nível, casamento é abençoado, ou seja, tudo é afetado pelo simples conhecimento, né? E não é simples assim, né? É um maravilhoso conhecimento do Pai Celestial. E como é que a gente conhece o Pai Celestial? Conhecendo Jesus. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, como Jesus procedeu, nós estamos conhecendo, quando nós conhecemos Jesus, estamos conhecendo o Pai, porque Jesus é a expressão exata daquilo que o Pai é. Jesus disse, olha, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu vi o Pai falar, eu vi o Pai fazer. Então ele veio expressar o nosso Pai Celestial. E nós estamos caminhando, né? Não foi de forma planejada, viu, querido? Mas eu estou indo aqui na sequência da Bíblia aqui. Nós falamos ontem sobre Jesus volta para a Galileia, né? Hoje nós vamos falar aqui da vocação dos discípulos, né? Não foi uma coisa coordenada, mas estou aqui no fluir da graça do Espírito. Então, o que nós vamos aprender hoje do Pai, com o Pai, né? E do Pai, porque para nós recebemos revelação do Pai, é porque o Pai vai liberando a revelação. Mas ele só libera a revelação, a iluminação da revelação da palavra quando nós buscamos, né? Quando nós buscamos, ele vai se revelando. Então nós vamos falar hoje sobre o texto de Mateus capítulo de número 4, versículo do 18 ao 22, você que tem acompanhado e tem tomado nota, né? Marcos capítulo 1, do versículo 16 ao 20, e Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Esses versículos falam do chamado de alguns dos discípulos, né? Que é Pedro, André, Tiago e João, especificamente destes. Mas há algo interessantíssimo aqui que a gente aprende com Jesus de quem o Pai é. Como que o Pai vê, como que o Pai gosta das coisas. Então, eu vou ler aqui rapidamente a leitura nesse primeiro momento, de Mateus e Marcos, e aí nós faremos aqui a explanação daquilo que Deus falou ao nosso coração. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Agora eu vou ler aqui o relato que o evangelista Marcos escreve no Evangelho de Jesus, né? Ele está em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 20. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados. Seguiram após Jesus. Os dois relatos aqui de Mateus e Marcos, nós percebemos que eles são quase que idênticos, né? São iguais, né? Algumas coisas que Marcos traz com um pouco mais específico, por exemplo, que Mateus não traz, que Zebedeu, além dos seus filhos que trabalhavam com ele também tinha funcionários, algo que Marcos colocou, né, como forma de testemunho. Agora, o que nós aprendemos aqui com o Pai e do Pai,
a respeito desse relato bíblico. Eu aprendo aqui com o Pai que o nosso Pai Celestial, ele trabalha. E ele só chama para trabalhar pessoas que estão dispostas a trabalhar, que trabalham. Nosso Pai trabalha. O próprio Jesus, ele diz ainda lá em João capítulo 5, versículo 17, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus trabalhava e trabalha porque o Pai trabalha. Então todo filho de Deus que não trabalha está fora do propósito de Deus, está fora dos padrões do Pai Celestial, está fora do centro da vontade do Senhor. O filho que não trabalha, ele vai atrapalhar. Então, trabalho é de Deus, querido, né? Eu já ouvi pessoas dizer assim, pastor, o trabalho é um castigo, né? É por causa do pecado que o homem lá comeu o fruto e aí Deus castigou com o trabalho. Eu penso assim, meu irmão, aonde é que tu viu isso? Aonde é que está escrito isso na Bíblia, né? Tem algum livro chamado Segundos Preguiçosos? Só sendo os segundos preguiçosos. Não tem nada disso na Bíblia. O trabalho é bênção, o trabalho dignifica, o trabalho é de Deus. Mas pastor, lá em Gênesis fala que Deus fala para o homem assim, por causa você vai comer com o suor do teu trabalho. Mas querido, não vamos tirar de contexto. Deixa eu ler lá, eu vou abrir lá em Gênesis capítulo de número... Primeiro eu vou ler o capítulo de número 2:15. Olha como o trabalho, foi Deus quem criou o trabalho. Olha o que diz Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para cultivar e guardar. Cultivar e guardar é trabalho. O trabalho do homem no jardim ali do Éden era cultivar, cuidar, guardar do jardim. E o que é isso se não trabalho? Mas pastor, é lá em Gênesis 3 que fala sobre isso. Vamos ler lá em Gênesis 3. Está dizendo assim, Gênesis 3 do versículo 17 ao 19 diz assim, e Adão disse, né, Deus dizendo a Adão, visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornará. Aqui não está dizendo que o trabalho é maldição, que o trabalho é castigo. Está dizendo a consequência do pecado, que teria que trabalhar e haver um esforço maior para obter o sustento. Um esforço maior porque agora a terra, ela começou a produzir algo que ela não produzia, espinhos, abrolhos. E quando a gente encontra espinhos pelo caminho, o trabalho fica mais difícil. Óbvio que fica mais difícil, tem que remover os espinhos, tem que remover os abrolhos, o mato, né? O trabalho ficou mais difícil por causa do pecado, mas dizer que o trabalho é castigo, não, é antibíblico, é só no livro dos Segundos Preguiçosos, capítulo 1, versículo 1, mas não é. O trabalho, ele é sagrado, o trabalho, ele é santo. Toda profissão, ela é sagrada, toda profissão, ela é de Deus, né? E aqui nós vemos Jesus chamando homens trabalhadores, né? Pedro, André estavam ali pescando, né?
pescando, né, trabalhando, e Jesus ele vai em busca de trabalhadores. Havia pessoas desocupadas na época, e como havia, né, havia pessoas que são trabalhadores, mas estavam sem trabalhos, é diferente. Mas haviam aqueles que são preguiçosos, aqueles que não querem trabalhar. A esses o Senhor não chamou. Inclusive, a Bíblia faz sérias advertências a pessoas que não querem trabalhar. Não é que não tem trabalho, não querem trabalhar. Eu vou ler lá para vocês, é em Tessalonicenses, deixa eu achar aqui, Tessalonicenses, é 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 10, se eu não me engano. Estou no Timóteo, deixa eu achar aqui o Tessalonicenses, aqui, 2 Tessalonicenses 3, 10, diz assim, presta atenção que diz, olha, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Tá vendo? Quem não trabalha, atrapalha. Quem não trabalha, dá trabalho, né? Versículo 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma do seu próprio pão. Uau! Quer comer, nós temos que trabalhar. O trabalho é de Deus, porque o nosso Pai trabalha. Então não existe na Bíblia segunda preguiçosos. Existe um Deus que trabalha e que tem prazer no trabalho dos seus filhos. Amém, irmãos? Agora deixe-me ler aqui um segundo aspecto, e eu tenho uma palavra profética para liberar para você nessa manhã, que saltou ao meu coração aqui na leitura de Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que trata exatamente do mesmo relato, só que Lucas ele traz uma riqueza de detalhes diferente de Mateus e Marcos, e que nos mostra o porquê dos discípulos, o Tiago, o João, o Pedro e o André, largarem as redes imediatamente, mas há algo maravilhoso que eu quero liberar de forma especial na manhã sobre a sua vida aqui no Almoçando com Deus. Diz assim o relato bíblico, Lucas 5, do 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um deles, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens.
E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que relato maravilhoso! Isso enche o nosso coração de alegria, porque aquilo que do Pai nós podemos aprender aqui, além de nós aprender que o Pai trabalha, é que o Pai faz milagres. O Pai ainda faz milagres. Todos que trabalham sob a palavra do Pai obtêm milagres. Então não importa onde você esteja trabalhando, seja grato pelo seu trabalho, porque o trabalho é de Deus. Ainda que você esteja num lugar, trabalhando num momento que eu não gostaria de estar aqui, mas trabalhe com fidelidade, honre ao Senhor, trabalhe aí onde você está, como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus. E Deus vai fazer milagres. Creia nisso. Quando você trabalha sob a palavra de Deus, os milagres vão acontecer. Pedro, um pescador exímio, acostumado a lidar com o mar, ele já estava lavando as redes no momento que Jesus chegou. Ele já tinha desistido daquele dia de pesca. Para ele já tinha terminado o expediente dele. Não pegamos nada, vamos lavar as redes, vamos fazer qualquer outra coisa, porque o mar, como diz os pescadores, não está para peixe, não está para peixe. Chega Jesus. Jesus está pregando a palavra de Deus. Jesus dá uma ordem: vamos para dentro do mar, agora você joga as redes. Pedro ainda tenta se justificar dizendo: olha, nós pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Agora eu vou jogar a rede sob a responsabilidade da sua palavra. Sabe, quando nós trabalhamos com responsabilidade, trabalhamos na palavra de Deus, é inevitável, os milagres vão acontecer, as finanças vão se multiplicar, o aumento vai chegar, a promoção vai chegar, uma porta do trabalho que você sonha vai se abrir, mas faça focado o seu trabalho sob a palavra de Deus. Tire as suas expectativas dos homens, não espere dos homens coisa alguma, porque não é porque, não quero aqui desmerecer qualquer homem, tem muitos homens justos, abençoados que reconhecem, mas mesmo assim não devemos colocar as nossas expectativas nestes. Deve ser as nossas expectativas, a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Se vier palavras de afirmação, elogio de homens, amém, glória a Deus, transfira isso para o Senhor. Mas se você fizer como o irmão Pedro, que trabalhou sob a palavra de Jesus, prepare-se, milagres vão acontecer, mesmo em tempo aonde ninguém está pescando nada, porque não era só Pedro, não era só André, não era só João, Tiago e João, filhos de Zebedeu, o próprio Zebedeu, seus funcionários que não estavam pescando nada. Havia muita gente ali que não estava pegando absolutamente nada. Mas aqueles que decidem trabalhar sob a palavra do Pai vão conhecer os milagres do Pai, porque o Pai ainda faz milagres. E é essa palavra que eu quero liberar para o seu coração nessa manhã. O Pai faz milagres. Sabe, o Pai, ele tem mais desejo de realizar os milagres dele em nós do que nós de receber muitas vezes. Muitas vezes nós nos acomodamos, nos paralisamos, numa filosofia vã da fé cristã, quando que a fé cristã não é para ser filosófica, ela é para ser vivida, ela é para ser vivenciada, é para você cavar o poço, e ainda que o poço te mostre que não tem água, você cava mais fundo e vai brotar a água. Deus faz brotar água. Não sei que tempo você está vivendo, mas eu sei que se você trabalhar, porque o Pai trabalha, Jesus trabalha, e trabalhar sob a palavra de Deus, se prepare, eu creio, milagres da parte do Pai serão liberadas sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque tudo que Deus precisa para realizar milagres é você crer e obedecer.
Pedro deu esse testemunho. Aquela cena com Pedro impactou Pedro, mudou Pedro, ao ponto de ele largar de imediato a profissão que ele tinha de anos, né? Profissão que talvez ele aprendeu com o pai dele, como Tiago e João estavam ali aprendendo com o pai Zebedeu, né? A profissão, ofício honesto, digno de pescador, um trabalho sagrado também. Só que agora eles mudavam, né? Em vez de agora eles estarem ali usando a sua profissão abençoada para alimentar o físico das pessoas, Deus de forma específica estava chamando eles agora para não alimentar mais o físico, mas alimentar o espiritual. Cada um de nós temos uma participação em nosso trabalho nessa célula da sociedade. Cada trabalho é necessário, todo trabalho é digno, mas aqueles que trabalham sob a palavra de Deus vão receber milagres. Aqueles que trabalham sob a palavra de Deus receberão benefícios. Aqueles que trabalham sob a palavra de Deus vão viver o extraordinário, porque o nosso Pai ainda faz milagres. Você crê nisso? Se você crê, dá um amém aí, aleluia, e vamos orar, porque eu já estou pegando fogo aqui no meu escritório, e eu espero que essa palavra que aqueceu meu coração com tanta força, aqueça o seu coração aí. Todo trabalho é digno, até mesmo você que talvez já passou pelo trabalho, está no momento de aposentadoria e descanso, mas há trabalhos que você faz, há trabalhos na sua residência, há trabalho, todo trabalho é digno. Faça isso para como o Senhor você faz. Faça com alegria, faça com prazer, e os milagres vão te alcançar, porque o nosso Pai faz milagres sobre aqueles que trabalham sob a palavra dele. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra que vivifica a nossa fé, que nos fortalece, Senhor meu Deus, que permite, Deus amado, que nós venhamos, Senhor meu Deus, viver uma viva esperança, Senhor, pois a Tua palavra ela é viva e eficaz. Tu és um Pai que trabalha, Senhor. Nós somos Teus filhos e assim como Tu trabalha, nós queremos trabalhar também, Pai. E melhor, meu Pai, queremos trabalhar debaixo da Tua palavra, sob a Tua palavra, na Tua direção, porque assim, Deus, nós experimentaremos as maravilhas das Tuas mãos, os milagres acontecerão, a provisão chegará, nada nos faltará. Essa é a nossa fé, Deus amado, e nós já Te agradecemos, porque no momento que nós oramos, nós cremos que recebemos. Assim, Senhor meu Deus, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê? Eu creio. Eu já recebi. Esse foi o nosso Almoçando com Deus.